A paz do Senhor, meus irmãos, bom dia. Irmãos, então hoje estou aqui num cenário bem diferente, né? Estou aqui a andar. Não estou a andar porque eu quis fazer uma caminhada. Estou a andar porque fiquei sem carro. Então amanhã já foi bem corrida e tive de deixar o carro na oficina e agora vim a pé. Ainda devem ser para aí uns 30 minutos, mas é bom que eu também aproveito para fazer uma caminhada. O irmão lá da oficina até se ofereceu para me trazer. Só que eu disse assim, não, deixa estar, vai arrumando o carro aí que eu vou a pé mesmo. E a vida que segue. Eu estava aqui orando e pedindo a Deus uma palavra para os irmãos. E Deus me mostrava aqui Atos capítulo 11, no versículo 26, que diz assim: E sucedeu que todo um ano se reuniam naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Essa palavra me chamou muita atenção, não é? Sobre esse facto de os discípulos serem chamados cristãos. É curioso, nós vemos que os discípulos eles não se auto-intitularam cristãos, eles foram chamados. As pessoas olharam para ele e colocaram-lhe esse rótulo, né? Esse título. Muitas das vezes nós próprios dizemos que somos cristãos. E se você for perguntar à grande maioria das pessoas, crentes e não crentes, mas se for perguntar qual é a tua religião ou quem é que tu acreditas, eles vão dizer que são cristãos. A grande maioria diz que é cristã. Agora, o facto de nós dizermos, nós nos auto-intitularmos cristãos, faz de nós cristãos. Essa que é a grande questão. Porque muitas das vezes nós achamos que somos uma coisa, ou colocamos títulos em nós próprios, mas depois não agimos em conformidade com aquilo que nós dizemos que somos. É o que acontece com a grande maioria das pessoas. Se você for perguntar a mais de 80% da população portuguesa, todos vão dizer que são cristãos. Só que a gente sabe que isso não é verdade. Porquê que é que caracteriza um cristão? Porquê que os discípulos foram chamados cristãos? Porque era notório na vida deles e via-se no seu estilo de vida que eram imitadores de Cristo, que pertenciam a uma comunidade e que todos dessa comunidade procuravam seguir os padrões e imitar a vida de Cristo. Agora, será que nós fazemos isso? Ou nós achamos que ser cristão é ir para a igreja de fato e gravata, levar uma Bíblia debaixo do braço, praticar as boas obras? Será que isso faz de ti um cristão? Fazer de ti um cristão é agir da maneira como Cristo agia o tempo que esteve aqui em carne na terra. Hoje Ele continua connosco, porém continua dentro de nós, agindo através de nós. Mas quando Ele estava aqui em carne, o que é que Ele fazia? O que é que o caracterizava? Entre muitas coisas, o amor, a compaixão, a fé, a misericórdia. Então, isso é tudo atitudes e são tudo coisas que nós temos que ter na nossa vida e que às vezes não são visíveis à primeira vista, né? Quando a pessoa olha para ti na rua, assim de relance, ela não vê isso, mas quando a pessoa vive contigo, quando tu estás numa comunidade, as pessoas começam a perceber isso em ti. A tua atitude de compaixão para com o próximo, o que é que isso significa? Querer fazer algo, ter um desejo de ajudar, ter um desejo de fazer o bem. As suas atitudes de fé. Por exemplo, hoje eu podia estar aqui todo chateado. Mas como é que eu, cristão, fico sem carro? Como é que eu, filho de Deus, dizimista fiel, ofertante na casa do Senhor, como é que eu consigo ficar numa situação dessas sem o meu carro? Ainda para mais agora ligou-me o cara da oficina a dizer que a reparação vai ser mais cara do que eu pensava. Mas irmãos, isso não me abala. Isso não me abala porquê? Porque a minha fé ela não está nessas coisas, ela não está no meu dinheiro, ela não está no meu carro, ela não está nas coisas que eu tenho, a minha fé é em Cristo Jesus. Então, isso é uma característica de um cristão. Eu não fico aqui xingando, maldizendo a minha própria vida por causa disso. Não, são coisas que acontecem e a minha fé não está depositada nessas coisas. Outra atitude e outra característica de Cristo é misericórdia. Né? A maneira como você age para com o seu próximo, apesar das suas falhas e das falhas do seu próximo, elas ditam muito daquilo que você é. Se você é um verdadeiro cristão ou não. Porque uma coisa que Cristo tinha era misericórdia.
As pessoas eram pecadoras, as pessoas eram falhas, mas Cristo olhava para elas com um olhar de misericórdia, não com um olhar de julgar, de criticar, de amaldiçoar. Às vezes a gente olha para as pessoas e já faz o juízo sobre as pessoas, mas nós não temos essa capacidade e não é nosso trabalho fazer juízo. O nosso trabalho é amar, é ter compaixão e ter misericórdia para com elas. Então, irmãos, será que nós somos realmente cristãos como nós dizemos ser? Isso é muito mais do que você diz, mas é principalmente aquilo que você vive. Então essa era a palavra que eu queria deixar com vocês hoje. Deus te abençoe e seja um cristão, não porque você se auto-intitula, mas porque isso é um estilo de vida, é algo que é visível e notório para quem convive consigo, para as pessoas que andam à sua volta, eles possam olhar para si e dizer assim, aquele é cristão, assim como aconteceu lá atrás na igreja de Antioquia. Deus te abençoe, tenha um dia abençoado na presença de Jesus.